Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wagner, nós estamos resolvendo a prova de matemática do Cefet-MG 2017. Hoje nós vamos resolver a questão de número 23. Aqui embaixo quero citar novamente o meu e-mail, prof.wca@gmail.com, caso você queira adquirir esse material. Então vamos começar, vamos selecionar aqui o Cefet, ano 2017, a prova de matemática, e aqui em cima a questão de número 23. Abaixo aí da questão, quadradinho amarelo, indica que essa questão foi classificada como de nível médio. E aqui embaixo a identificação com relação ao conteúdo programático, conforme consta no edital, função. Mais especificamente, função do primeiro grau. O enunciado da questão é o seguinte: o gráfico abaixo mostra a representação gráfica de duas funções polinomiais f e g, de primeiro grau. Observe o gráfico. Sendo A o conjunto dos elementos x pertencentes aos reais, tal que f de x é maior ou igual a zero, e B igual ao conjunto dos elementos x pertencentes aos reais, tal que g de x é menor que zero, A interseção com B é igual a: letra A, o conjunto dos elementos x pertencentes aos reais, tal que x é maior que 2 menor ou igual a 6. Letra B, o conjunto dos elementos x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a 2 e x é menor que 6. Letra C, o conjunto dos elementos x pertencentes aos reais, tal que x é menor ou igual a 2. E letra D, o conjunto dos elementos x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a 6. Pessoal, antes de entrarmos na resolução da questão propriamente dita, vamos fazer uma análise desses dois gráficos aí, ó. Veja bem, f de x é uma função do primeiro grau, né, porque o gráfico é uma reta, ela é crescente, né, porque à medida que aumenta o x, a imagem também aumenta. À medida que você vai aumentando os valores de x, a imagem também vai aumentando. Eu falo de uma forma informal, né? Ele tem uma inclinação positiva, inclinação para a direita, então o gráfico é crescente, f de x. E a raiz dessa função, ou zero dessa função, é onde o gráfico toca o eixo x. Veja que a raiz aí da função f de x é 6. Já a função g de x, ela é decrescente, à medida que o x aumenta, a imagem diminui, ou então ela tem uma inclinação negativa, né? Ela está tombada para a esquerda, vamos dizer assim. Então essa função é decrescente. A raiz dessa função é onde o gráfico toca o eixo do x, né? A raiz ou zero é o 2. Né? Só fazendo uma revisão rapidinha, antes de entrarmos no que o problema está querendo. Então vamos lá, vamos abrir a solução e resolver essa questão. Bom, primeira coisa que o aluno tem que entender, vocês têm que entender, é o significado disso aqui. Olha. O que significa f de x maior ou igual a zero? Isso significa o seguinte: determinar os valores de x para os quais a imagem, o y, é igual a zero ou maior que zero. Então observe no gráfico abaixo que isso ocorre para x maior ou igual a 6. Em vermelho no gráfico. Observe que para x maior ou igual a 6, qualquer valor de x que você pegar, o gráfico está acima do eixo do x. Isso significa que a imagem, que o y, é positivo. No caso, para x igual a 6, a imagem é zero. Então, f de x maior ou igual a zero são os valores de x para os quais a imagem é positiva, e isso ocorre para x maior ou igual a 6. Já g de x menor que zero significa determinar os valores de x para os quais a imagem é menor que zero. Observe no gráfico abaixo que isso ocorre para x maior que 2. Observe o seguinte, a função g de x. Para x maior que 2, observe que o gráfico está abaixo do eixo do x. Isso significa que a imagem, os valores de y, são negativos.
Então, se você pegar um valor aqui, ó, entre 2 e 3, por exemplo, e for lá no gráfico, ó, da função g de x, você vai observar que a imagem, o y, é negativa. Então o conjunto A é formado pelos elementos de x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a 6. O conjunto B é o conjunto formado pelos elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que x é maior que 2. A questão pede a interseção dessas duas soluções. A partir de que valores de x nós temos x maior ou igual a 6 e x maior que 2. Observe que a partir do 6 aqui, ó, a partir do 6 é a interseção, é que ocorre a interseção dessas duas soluções. X maior ou igual a 6 e x maior que 2. Então a interseção B são os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. Então observe no gráfico que isso ocorre para x maior ou igual a 6. Faltou um O aqui por completar aqui. Ó. Ok? Então vamos lá nas alternativas. Vou passar o mouse sobre as alternativas. Quando mudar de cor, a letra D é o gabarito. Ok, pessoal, até o nosso próximo encontro com a resolução da questão de número 24 do Cefet MG 2017.